Olá, olá, gente. Tudo bem? Aqui é o Observador. Vamos dar uma mexida no vespeiro agora, né? Porque é o lançamento do livro do Breno Silva, chamado A Vida Secreta dos Padres Gays. Gente, que está gerando uma polêmica danada. O livro já foi lançado, R$ 59,90, R$ 59, está vendendo na Amazon. Olha, ele vai explodir. Esse menino vai ficar rico, tá? Porque, gente, tá aí o livro, aí é o seminarista, Breno Silva, ele é de Belém do Pará, gente, e é um vespeiro mesmo, tá? Tá falando inclusive de um papa gay, o que se sabe, né? Que existe essa, essa história de que há um papa gay, ou vários, né? Não sei, a gente não tem como mensurar isso aí, mas o Breno, ele é autor então desse livro. Ele foi convidado, gente, pela TV Record, dizem, segundo o Ricardo Feltrin, que eu estava vendo agora há pouco, ele falou que a Record convidou o cara para fazer uma matéria especial sobre o livro, porque a Record tem aquela desavença com a Globo e desavença com a Igreja Católica antiga, né? Por conta de várias brigas internas e espionagens e tudo que a gente sabe que acontece nesse mundo religioso, né? Ele tem 33 anos, é ex-seminarista, a ideia dele, de acordo com a sua fé cristã, é que ele se transformasse num padre depois do seminário. E ele falou umas coisas interessantes nesse A Deriva podcast, falando sobre o livro e como que é o confinamento dos estudantes seminaristas que ficam estudando uma década, né, 10 anos, 15 anos, estudando até ordenar, até haver ordenação e você realmente transformar-se em um padre e ter a sua paróquia, etc. Então, ele fala que o seminário é um ambiente 100% masculino, todo mundo muito jovem, com 17 anos, 18 anos, com toda aquela, né, sexualidade aflorada. Cara, é complicado, né? Não sei o que vocês acham. Não seria melhor acabar logo com essa regra da Igreja Católica do tal do celibato, que o cara não pode ter namorada nem namorado? Acabar com isso, né, cara? Se você tem realmente uma fé inabalável, qual é o problema de você ser um pastor de ovelhas, né? Qual é o problema? Assim, eu diria que o problema no caso da Igreja Católica, que é uma instituição muito milionária, inclusive comparado a um reino, né? É um reino. O cara só não é coroado mais, porque o último papa a ser coroado foi o Papa Paulo VI. Né? Depois que Paulo VI faleceu, João Paulo I foi escolhido naquele 1978 e ele falou que não, eu não quero coroação mais. De lá para cá não houve mais aquela cerimônia de coroação, porque havia realmente uma coroação mesmo, como é a coroação, como foi do rei Charles lá, do antigo príncipe Charles, coroação mesmo. Então, gente, ele tem 33 anos e está falando sobre o livro A Vida Secreta dos Padres Gays, da editora Matrix, né? Com muitos detalhes, que ele foi inclusive com um bispo que foi chefe da Igreja Católica no Santuário de Aparecida, veja, para o motel com o bispo, um padre muito famoso. Ele tem 33 anos, isso aconteceu na última década, tá? Entre 2010 e 2020, né? Entre 2015 e 2025, então foi agora, pouco tempo, né? Quem seria, né? Um padre sabidamente gay. Gente, toda essa história explodiu depois do padre Fábio de Mello. Você vai vendo o que vai acontecendo. O padre Fábio de Mello, ele foi falar mal lá da cafeteria Havana em Joinville. Aquilo explodiu depois que ele foi para a rede social, pro Instagram, falar mal da loja, falou mal do gerente, o gerente foi demitido, aí a coisa, você vê como é que é? O cara tem 26 milhões de seguidores, gente, a coisa, ela é enorme, com 26 milhões de pessoas vendo aquilo ali, o que o cara tá comentando, aquilo explode e fura todas as bolhas. Aí o pessoal começou a investigar a vida do padre Fábio de Mello, e agora calhou desse livro aparecer, e novamente a Igreja Católica entra nesse furacão, nesse redemoinho de confusões que a gente vem
trazendo de volta lá dos anos 1950, aquele orfanato nos Estados Unidos que deu minissérie na Netflix de padres pedófilos, aí volta tudo. Volta tudo, gente. Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Primeiro foi aquele caso lá da década de 50 até a década de 70 nos Estados Unidos, né? Casos reprimidos internamente. Naquela época, né, gente? Nos anos 50, todo mundo sabia que acontecia. Especialmente naquelas escolas fechadas, né? Aqueles escolas que o aluno vive na escola. Como é que chama mesmo? Esqueci o nome agora. Aquela escola interna, né? Tinha o internato e o semi-internato, né? Então era escola de meninos e escola de meninas. A gente sabe também que nas escolas de meninas também havia esse tipo de denúncia, de que havia também sexo lá com aquelas meninas pequenininhas lá, adolescentes, pré-adolescentes, naquelas escolas femininas também. E, gente, o sexo é isso, né? Acontece o tempo todo, em tudo quanto é lugar, o tempo todo. Agora, nesse exato momento, bilhões estão fazendo sexo, gente. É da vida, né? Agora, quanto mais reprime, eu acho que pior fica. A Igreja Católica tinha que abrir logo isso, né? Acabar com isso. Voltando à questão, que é a questão do casamento, né? Imagine um padre ou centenas de padres liberados para namorar ou para se casar, não digo os gays, né? Que, claro, não terão filhos, assim, naturais, mas digamos que os padres comecem a engravidar suas namoradas, noivas e esposas. Se fosse liberado o celibato clerical, acabasse com isso. Como é que seria a questão de herança, né? Teria de haver uma mega mudança jurídica dentro de todo o ordenamento da Igreja Católica Romana, com acordos pré-nupciais, ia ser uma confusão, porque o padre, na verdade, quando ele se torna um pároco, né, ele não tem mais nada no nome dele, né? Eu não sei bem como é que funciona. Será que o padre Fábio de Mello, aqueles 120, 150 mil que ele cobra, 60 mil para fazer um casamento, 150 mil, 200 mil para um show, será que ele bota na conta bancária dele, coloca o dinheiro na conta bancária dele, ou ele entrega aquilo para uma instituição, a instituição é ele que gerencia? Eu não sei. O que rola? Muita grana rola, a gente sabe, né? E esse menino, então, o Breno, aí a gente traz, então, o caso Maciel, no México, que aconteceu nos Legionários de Cristo, no México. Apesar das acusações que aconteceram desde os anos 1950, com denúncias, né, de pedofilia, o Vaticano só agiu publicamente em 2006, quando Bento XVI afastou o padre, tá? O Maciel. O caso Gilbert Gauti, em 1984, nos Estados Unidos, né, da Diocese de Lafayette, no estado da Louisiana, foi condenado por abusar de 37 crianças, né? Isso desde os anos 40, anos 50 que vem acontecendo. O caso foi amplamente divulgado e tal, e também revelou o padrão de transferência de padres abusadores pela Igreja Católica. Sem investigação criminal nenhuma, a própria igreja deslocava o cara, tirava ele da Louisiana, mandava ele lá para a Flórida, né, e pronto. Sumia com o padre, mandava ele para o interior, entendeu? No Brasil também é assim, no México também é assim. Depois o caso do jornal Boston Globe, né, fez uma série investigativa enorme em 2012, o estopim global que aconteceu, com a investigação do cardeal Bernard Law, havia transferido padres abusadores sexuais, pedófilos, né? Não sei se isso aqui vai prejudicar o vídeo, né? Eu falando dessas coisas aqui. Sem falar nada com a comunidade, o padre desaparecia, né? Foi uma série documental, inclusive, que concorreu ao Oscar, vencedor do Oscar de melhor filme. O caso foi retratado, então, no filme de 2015 chamado Spotlight. Muito bom filme, tá? A reação do Vaticano, Papa João Paulo II, em 2001, delegou então para o cardeal Ratzinger, que depois transformou-se no Papa Bento XVI, que concentrasse essas investigações na Congregação para a Doutrina da Fé, né? E em 2002 teve a Conferência dos Bispos nos Estados Unidos, uma carta para a proteção de crianças e jovens, com novas diretrizes e tal. No Brasil, os casos são no ano 2000, em Alagoas, aqui no Espírito Santo, onde eu estou falando agora em Vitória, em São Paulo e outros estados também. Em 2005, a revista Veja fez uma matéria especial com padres, abusadores, etc. A gente já viu, gente. Até o Lancelotti, né, pelo amor de Deus, o Lancelotti se masturbando ali em frente à câmera com um menino lá do outro lado.
Bom, tomara que esse vídeo aqui não dê problema depois. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque tem esse menino falando do livro A Vida Secreta dos Padres Gays. Vamos ouvir o que ele falou esse trecho aqui. O celibato ele pode contribuir, mas se tu me fizesse a pergunta, se acabasse o celibato, os gays deixariam de ir pro seminário para virar padre, para ser ordenado padre? Não. Continuaria tendo sim uma porcentagem de gays, e uma porcentagem significativa, indo pro seminário, por quê? Não só o celibato, não é só o celibato a única justificativa para um gay, ele é um dos, mas ele não é só a única justificativa para um gay procurar a Igreja Católica e ser padre. Mas a própria estrutura da igreja, ela cria um ambiente propício para homens gays. Por quê? O seminário só vai ter homem. Você vai ficar lá 10, eu no caso ia ficar 13 anos. 13 anos. Você fica 10, 13 anos num ambiente cercado por machos 24 horas por dia. Não vai ter uma mulher ali perto. Isso já é um ponto. Outro ponto. A questão estética. Gays, eu não sei, nunca li uma pesquisa a favor, mas gays, eles têm uma propensão maior à questão da arte, à estética, eles têm uma sensibilidade a essa área. A igreja é um ambiente propício para isso. O canto, a liturgia católica, as vestes. O padre, ele veste praticamente um vestido cheio de renda. E aí tem uma piada que quanto mais renda veste um padre, mais é um gay tentando se reprimir. Quanto mais você vê um padre cheio de pano, isso é quase infalível. Os padres que eu convivi, que gostavam mais de pano, gostava de pano, incenso, flor, eram os que tinham uma vida dupla por trás, tinha namorado, que dava escândalo. Eu morei com uns que já até largaram a batina, que ordenaram. Bom, tá vendo, né, gente? Então, é isso, não quero prolongar muito. Esse é a entrevista dele, Brendo Silva, que é o autor do livro A Vida Secreta dos Padres Gays, especificamente falando sobre essa questão que é muito polêmica, né? Muito polêmica. Há pessoas que são católicos, que frequentam a igreja e tudo, que encaram o pároco, né, o padre, como se fosse um deus, né? Assim acontece na igreja evangélica também. Já vi alguns fiéis de igrejas protestantes, na Batista, Presbiteriana e outras, né? Assembleia de Deus, qualquer uma que seja protestante, que encaram o pastor como se fosse uma divindade, sei lá, não sei, eu não entendo. Eu não gosto desse tipo de atitude, de você idolatrar pessoas dessa forma, assim como pessoas que idolatram Lady Gaga, essa merda, Madonna, Michael Jackson, coisa de gente que, sinceramente, eu não gosto. Não vou me aprofundar, não. Mas cadê o livro? Só pra gente fechar. É bizarro, tá? Ó, já tá à venda, gente. E, olha, vai se transformar em um best-seller. Eu não tenho a menor dúvida. Vai vender pra caramba. Será que já começou? Já tem dados sobre a vendagem, gente? A Vida Secreta dos Padres Gays, da Matrix Editora. Isso aqui é R$59, gente. Ó. Eu tenho certeza que isso aqui vai se transformar no best-seller, tá? Com certeza. O cara deu um tiro certeiro assim. Nossa, se a ideia era ganhar dinheiro, ficar famoso e milionário, eu acho que ele vai atingir o objetivo dele. Então é isso, gente. É mais um vídeo aqui do canal. Polêmico porque cuida da fé cristã, especialmente da fé católica, da Igreja Apostólica de Roma, do Vaticano. Um Papa acabou de ser entronizado, né, depois do conclave, que é o Papa Leão XIV. Me parece um conservador tímido, talvez um progressista enrustido, a gente não sabe ainda, né? A gente vai analisando de acordo com o passar do tempo, né? A explosão dessas denúncias, da denúncia do padre Fábio de Mello contra o outro menino que também, o gerente da lanchonete, que também é gay, então, não sei se o padre Fábio de Mello é gay também, a gente não sabe, né? E essa questão do comportamento de padres católicos no mundo inteiro, né, com relação às suas vidas secretas, né? Então vai bombar, vamos ver, vamos aguardar aí. Depois a gente faz um vídeo para falar da vendagem. A gente não pode, claro, colocar essas entrevistas muito longas aqui, porque acaba dando strike aqui no YouTube, gente. Valeu, muito obrigado. Polêmica.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.